Olá, olá. Eu sou a enfermeira Márcia Moretti, doutora pela Faculdade de Medicina da USP e fiz meu doutorado nessa área de dor. Eu quero falar hoje, mas antes de falar para você sobre o uso da ozonioterapia no alívio da dor, eu quero falar para você se inscrever no meu canal aqui do YouTube, salvar essa aula, salvar esse conteúdo, compartilhar, né? Vai aí, ajuda a divulgar, e aí, cada semana eu publicando mais conteúdo, você vai receber aí, através do sininho, a notificação. Então, por favor, eu conto com a sua ajuda, se você achar que realmente esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E caso queira me acompanhar, acompanhe no meu Márcia Moretti, entre Márcia Moretti no Instagram e Márcia Moretti no Facebook e no LinkedIn, tá bom? Vamos lá, então, falar como o uso da ozonioterapia pode aliviar as dores. Esse tema um pouco polêmico, mas eu vou trazer aqui para você o que temos hoje de mais atual em relação a essa prática que o enfermeiro, através de um curso de capacitação de pelo menos 120 horas, pode estar, sim, aplicando, utilizando na sua prática. Através do seu consultório, de clínicas, você pode utilizar a ozonioterapia para diversas condições. O foco aqui é no alívio da dor. Então, vamos lá falar sobre a ozonioterapia. O que é a ozonioterapia? Ozonioterapia é uma terapia através de um gás, né, com 3 moléculas, né, 3 átomos de oxigênio. Esse ozônio, esse gás, aumenta o quê? A quantidade de oxigênio, interrompendo processos não tão saudáveis, como, por exemplo, uma inflamação, uma infecção, impedindo, assim, esses processos oxidativos. Então, eu posso dizer que o efeito dela para os meus pacientes de dor é um efeito antioxidante e um efeito anti-inflamatório, consequentemente. Então, como eu ia dizendo, a ozonioterapia é uma terapia que consiste em administrar ozônio no corpo, que é um gás composto de 3 átomos de oxigênio. Ele ajuda, então, a melhorar a oxigenação dos tecidos, como é antioxidante, melhora a imunidade e, consequentemente, por ser anti-inflamatório, melhora várias condições dolorosas dos pacientes. O ozônio ele pode ser feito através de uma injeção direto no músculo, gás, existem protocolos muito bem sedimentados e validados para o uso em diversas situações e vias. Consequentemente, a concentração e o volume do gás administrado varia muito de cada condição que seu paciente se apresenta. Por isso que você precisa, né, caso tenha interesse, em se aprofundar nesse conteúdo através de cursos que temos de capacitação em diversas associações de classe. Bom, ele pode ser feito através da aplicação direta no músculo, pode ser feito nas articulações, pode ser retal, pode ser feito via nasal, vaginal, bucal. Além disso, ele também pode ser feito através da autohemotransfusão, né? Tanto pode ser através do músculo ou através direto na corrente sanguínea. Tudo isso requer o quê? Controle, compromisso e segurança do paciente. Por isso, a necessidade de se instrumentalizar, mas é uma prática bastante segura e efetiva. No entanto, além disso, a Associação Brasileira de Ozonioterapia, a ABOS, onde eu fiz o meu curso, informa que existem algumas preocupações e contraindicações que nós não podemos deixar de falar. Hoje, a ozonioterapia, existe uma polêmica muito grande, com uma discussão vasta em diversas entidades de classe, na medicina, na fisioterapia, na biomedicina, na fisioterapia e na enfermagem também. Mas é importante saber que somente profissionais capacitados podem indicar a dose e a via correta. Lógico, após uma boa anamnese, você vai indicar. E existem muitos protocolos já sedimentados em relação a isso. Como isso pode se proceder, como recomendação, como um guia de conduta. Além disso, o ozônio também é um gás que pode ser também instável e nocivo. Então, ele não deve o quê?
ser inalado, porque ele é muito tóxico. E a principal contraindicação para conhecimento aqui é pacientes que têm deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, que é a G6PD, conhecida como favismo, em função do risco de quê? De hemólise, tá? Por conta disso. Então, são alguns pontos que eu acho que é extremamente relevante. Existem evidências de mais de 4.000 estudos sobre ozonioterapia na PubMed. Por quê? Porque recentemente observou-se que muitas categorias profissionais na área da saúde questionando a evidência e a efetividade do uso do ozônio. Na época de pandemia, muito, muito utilizado. Mas, como tudo, precisa ter uma indicação, uma fundamentação científica para que a gente não banalize o procedimento. E eu uso no meu dia a dia a ozonioterapia e tenho tido efeitos bastante satisfatórios, desfechos clínicos muito positivos e os pacientes gostam muito. Na maioria das vezes, eu faço muito mais o ozônio retal na minha prática clínica como uma opção do paciente. E isso tem ajudado muito no manejo da dor. Na área do tratamento, né, através do ozônio de dor, é um tratamento que a gente busca nessas evidências, um tratamento para as dores, principalmente músculo-esquelética, especialmente a dor lombar. Estudos clínicos também indicam, quando realizado com equipamentos o quê? Confiável, calibrado, com dose certa, protocolos fundamentados cientificamente, ele tem um risco muito mínimo e insignificante para o paciente, né? Mas é uma alternativa também concomitante a muitas outras, quando capacitado, que pode ajudar o paciente no alívio da dor. Tem uma revisão sistemática, né, da Updated, da Review on Ozone Therapy in Pain Medicine, que fez uma sobre a terapia com ozônio. Como você vê aqui, o assunto ia avaliando o quê? O nível de evidência e o uso de medicamentos de ozônio. E de acordo com os critérios, o nível de evidência é semelhante ou superior à maioria das técnicas utilizadas numa unidade de dor. Então, não podemos descartar essa ferramenta, não podemos descartar essa estratégia de alívio da dor, uma vez que nós temos poucas possibilidades de oferecer aos nossos pacientes. Mas se nós temos que nos aprofundarmos no conhecimento, ter maestria naquilo que a gente está oferecendo como serviço, quanto enfermeira, e assim poder garantir ao paciente o alívio da dor. Apesar de toda essa polêmica, agora, em 2023, foi sancionada, autorizando a realização da ozonioterapia como procedimento de caráter complementar. E quando a gente fala de dor, o caráter complementar não foge muito das outras possibilidades, porque também o tratamento farmacológico é um caráter complementar. Ele complementa todas as outras terapias, então elas cabem muito bem no alívio da dor. E aí ele diz que, né, o Ministério da Saúde diz o quê? Que a ozonioterapia somente poderá ser realizada por profissional de saúde de nível superior, inscrito em conselho de fiscalização profissional, ou seja, o nosso Conselho Regional de Enfermagem habilita você, enfermeiro, a praticar a ozonioterapia, desde que você tenha cursos, né, teórico-prático, né, em instituições regulamentadas, com mais de 120 horas, a partir de 120 horas, que foi o que eu fiz. E ainda assim, ele recomenda ao Ministério da Saúde que a ozonioterapia somente poderá ser aplicada por meio de equipamentos de produção de ozônio medicinal, devidamente regulamentado pela Anvisa ou por órgão que substitua, porque para que a gente tenha segurança da concentração do que se está fazendo. E o profissional responsável pela aplicação do ozônio deverá informar o paciente que o procedimento possui um caráter complementar. Por isso que eu uso o termo de consentimento informado, onde o paciente assina tudo o que é necessário ele saber, reconhecer e validar sobre o uso da ozonioterapia como uma terapia, né, medicinal.
Então, essa é mais uma ferramenta dentro das práticas que o enfermeiro pode, uma vez capacitado, utilizar no seu consultório, empreender, pode oferecer nas clínicas, e quem tem um investimento pelo equipamento de qualidade, mas o seu resultado de uma sessão de ozonioterapia, rapidamente você consegue rever esse dinheiro, né, sobre o investimento realizado com o aparelho. Então, se você gostou aqui da ozonioterapia ou quer saber mais sobre ozônio, onde pode encontrar curso, ou mesmo outras práticas integrativas, entre em contato aqui. Salve esse conteúdo, compartilhe com outros enfermeiros, porque o futuro está aqui também. Beijo.